Vamos então continuar aqui, nós estamos no capítulo 3. Nós paramos quando o Gesiel chega na casa do caminho ali com febre e ele está sendo socorrido pelo Pedro. Vamos continuar aqui onde nós paramos quando o Efraim, né, que é o que está levando o Gesiel, pergunta para Urias, né? Urias, poderás dizer-me se Simão Pedro está? Está sim. Podes chamá-lo em meu nome? Vou já. Acompanhado de Tiago, né, nós já vimos aqui, irmão de Levi, já comentamos, Levi é Mateus, então é Tiago, que é chamado Tiago menor, Levi, que é o Mateus, e Judas, Tadeu, são três irmãos. E o Tiago maior, que é o que morre logo ali no começo do cristianismo, por a Igreja Católica que colocou esse maior e menor para poder diferenciar. Tiago maior é irmão de João, que foi chamado o evangelista. Então, acompanhado de Tiago, irmão de Levi, Simão apareceu e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. Efraim, que é aquele que estava levando, né, o Gesiel, esclareceu o motivo da sua presença. 2 desamparados do mundo requeriam auxílio urgente. Mas é quase impossível, atalhou Tiago. Estamos com 49 doentes acamados. Pedro esboçou um sorriso generoso e obtemperou. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia, junto da família, cuja organização vem de Deus. Mas agora, o Mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. Então a gente já vê aqui uma das características do Tiago, né, o Tiago menor, que é essa racionalidade. Ele é um homem mais prático, ele é muito ligado à Torá, ele é muito ligado ao judaísmo, né, muito mais do que os outros apóstolos. E mais para frente nós vamos ver, né, esse quase que um embate entre Saulo, que vai passar a se chamar Paulo, e o Tiago, né, o Saulo pregando aos gentios e colocando que não há necessidade de se converter alguém ao judaísmo para poder ensinar as palavras do Cristo, e o Tiago insistindo na conversão ao judaísmo para depois receber os ensinamentos do Cristo. Então a gente já vê aqui a personalidade do Tiago, um homem mais prático, né? E aqui a bondade, né? A razão, o bom senso do Pedro, o amor, né, que ele tem no coração. Apesar de ser um homem rude, né, um homem mais difícil, a gente vai ver na obra de Humberto Campos, em várias obras dele, essa colocação do Pedro. Por isso que Jesus coloca ele como Pedro, né? O nome dele é Simão, coloca ele como Pedro por ele ser uma pedra, por ele ser rude, por ele ser mais duro, né? Mais cabeça dura também. E o bondoso apóstolo, né, Pedro, adiantou-se para acolher os 2 infelizes. Desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, vamos lembrar o lago do Tiberíades, que fica na Galileia, né? Que é a região, né, de Simão Pedro, é a região da Galileia. Então, desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista. Vamos lembrar que Simão veio para a Páscoa, vieram todos os discípulos junto com Jesus, né? Nós vamos ver que Jesus entra lá em Jerusalém montado naquele burrico, que é aclamado, e depois na Páscoa, quando ele é preso e ele é crucificado, a gente vê que Pedro vai continuar lá em Jerusalém. Ele monta aqui, né, a Casa do Caminho para socorrer as pessoas que precisam de auxílio. Os filósofos do mundo sempre pontificaram
de cátedras confortáveis, né, de cadeiras de ensino confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal, ao lado dos mais infortunados da sorte. Jesus renovara com exemplos divinos todo o sistema de pregação da virtude, chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugura no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social, né, da assistência, da ajuda social, ajuda aqueles que precisam mais. E aí nós vamos ver que a Casa do Caminho é o primeiro serviço de assistência que nós temos na história, né? Porque é o primeiro lugar que foi criado para ajudar as pessoas menos favorecidas. E principalmente as pessoas doentes, inclusive até com lepra, que eram jogados, né, no Vale dos Impuros, na Casa do Caminho, elas eram socorridas. As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos ao influxo amoroso das lições do Mestre. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, aqui caminho entre aspas, né? Porque eram como eles eram chamados, homens do caminho. E essas doações vinham dos judeus ali de Jerusalém. Nós vamos ver aqui mais para frente que eles ganharam terreno, onde eles construíram ali um galpão muito pobre, que é a Casa do Caminho, né? Então, por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas procedentes de Cesareia, loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio, crianças paralíticas da Idumeia, nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, né? A fama de Jesus, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Vamos lembrar que nós estamos aqui, a última vez que a gente marcou o tempo outono, talvez a gente já esteja aí no final do outono, de 34, né? O desencarne de Jesus foi 33. Natural era que nem todos se curassem, né? Não eram todos os que melhoravam, né? Alguns desencarnavam lá na Casa do Caminho. O que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados. Então, nem todos se curassem, muitos desencarnavam. Mas aqueles que eram curados, né, muitos eram curados, então eles precisavam de assistência, precisavam ali de ajuda, muitos ficavam ali pela Casa do Caminho, né? Então, o que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados com um carinho de um pai. Principalmente aqueles que precisavam do auxílio para o desencarne, né? Aqueles que estavam ali nos seus últimos dias, eles precisavam de um pai, eles precisavam de acolhimento, de amor, ouvir as palavras do Cristo antes de desencarnar. Que trabalho fantástico, né? Recolhendo-se ali com a família, era auxiliado particularmente por Tiago, que nós já sabemos que é o Tiago menor, né? Filho de Alfeu, que é pai, o Alfeu é pai do Levi, né, que é o Mateus, o Tiago menor, e de Judas Tadeu. E por João, vamos lembrar que João depois é chamado de o evangelista, que é irmão do Tiago maior. Mas em breve, Filipe, né, o Filipe era pescador de Betsaida. Betsaida também fica na região da Galileia, né? Betsaida, Nazaré, Magdala, todas essas regiões ali, né, do Tiberíades, são todas regiões da Galileia. Então, em breve, Filipe e suas filhas instalavam-se igualmente em Jerusalém, cooperando no grande esforço fraternal. Tamanho o movimento de necessitados de toda sorte, que há muito Simão, né, Simão Pedro, não mais podia entregar-se a outro mistério, a outro trabalho, né, no que concerne
a pregação da boa nova do reino. Quer dizer, ele tinha tanto trabalho, ele tinha que socorrer, ele tinha que fazer tanta coisa, que ele não conseguia, né, ter outro trabalho, ter outra atividade principal, né, além desse socorro. Ou seja, ele não conseguia pregar, ele não conseguia ensinar o evangelho do Cristo como ele gostaria. A dilatação desses mistérios, né, desses trabalhos, vincularam o antigo discípulo aos maiores núcleos do judaísmo dominante. Por quê? Ele acabou ficando vinculado ao núcleo do judaísmo dominante. Por quê? Porque ele precisava de doação, ele precisava, perdão, socorrer as pessoas, alimentar as pessoas, comprar remédio, comprar pão. E os judeus é que doavam. Os judeus é que era a classe dominante ali em Jerusalém, eram eles que faziam as doações. Então, o que o Emmanuel está colocando aqui é esse vínculo por causa das doações e da necessidade dos enfermos, que fez com que Simão ficasse mais ligado à classe dominante. Ou seja, os judeus mais ricos, né, os judeus com mais poder. Obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade. Olha como Emmanuel coloca, obrigado. Pela necessidade dos enfermos, ele é obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade, dos homens mais poderosos dentro do judaísmo, né? Os fariseus, né, os saduceus, os homens da lei, os doutores da lei, os rabinos, né, aqueles mesmos que condenaram Jesus. A gente não pode esquecer isso. Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados. Então ele estava ali, escravizado entre aqueles judeus que não aceitavam Jesus como Messias, não aceitavam a palavra de Jesus, e os necessitados. Então ele precisava da ajuda desses homens. Então, de uma certa forma, o que o Emmanuel está colocando aqui é que ele não fazia e não podia fazer nada que iria contra as ideias desses judeus que eram contra Jesus. Então eles tinham que ter uma certa parcimônia naquilo que eles falavam sobre Jesus. É isso que o Emmanuel está colocando. Então Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados, acorridos de toda parte, em grau de recurso supremo, ao seu espírito de discípulo abnegado e sincero, né? Onde ele, como discípulo abnegado e sincero, ele dava todos os seus recursos, pessoais e materiais, para ajudar essas pessoas. Perdão. Atendendo às solicitações confiantes de Efraim, providenciou para que ambos os enfermos fossem instalados na sua casa pobre. Vamos lembrar que tanto Gesiel como o outro enfermo estavam com aquela mesma doença desconhecida. Gesiel ocupou leito asseado e singelo, em estado de completa inconsciência, no delírio da febre que o prostrava. Suas palavras desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João se interessaram de modo especial por aquele jovem de faces macilentas, né, de face magra e triste. Faces macilentas e tristes. Então nós vamos ver o conhecimento que Gesiel tinha da Torá. E isso espantou Pedro, espantou João, porque ele ia delirando, recitando a Torá. E nós vamos ver aqui que ele recita principalmente Isaías. Isaías, qual que é a importância disso? Isaías é o profeta do Cristo, né, do Messias sofredor. Porque tinha os profetas do Messias que vinha, né, com o exército, como rei. Mas o Isaías não, Isaías colocava o Messias exatamente como ele veio, como um homem simples, um homem do povo. O Isaías colocava que ele não seria compreendida, que ele seria trespassado,
que ele seria injuriado, desonrado. Não existe desonra maior, né, do que a crucificação dos romanos. Então nós vamos ver que não seria compreendido pelos seus. Então nós vamos ver que o Gesiel era discípulo ali nos seus estudos, ele tinha de cor todos os versículos do profeta Isaías. Vamos lembrar que Isaías, praticamente 1000 anos antes de Cristo, Isaías desencarnou, se eu não me engano, em 765 antes de Cristo. Então vamos lá. Mormon, principalmente, né, Simão, passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril, anotando os conceitos, porque o judeu, ele lê, ele fala, ele recita um versículo, um profeta, e ele coloca, ele tem o hábito de colocar as suas ideias, as suas conclusões, de uma certa forma como eu faço aqui. Eu devo ter sido judeu ou judia em outras encarnações, porque eu leio e eu vou, digamos assim, tirando o espírito da letra dentro do conhecimento. É pouco, gente, é daquilo que eu posso dar. Pouco conhecimento que eu tenho, eu vou colocando ali, né, destrinchando para aqueles que têm dificuldade com a leitura. E isso é um costume judaico. Então o Gesiel ia colocando os versículos do profeta Isaías, ia colocando ali os conhecimentos, o entendimento dos versículos que ele estava recitando. E é interessante porque a gente vê que Emmanuel coloca aqui, Emmanuel nesse livro esclarece muitas coisas que estão, né, como vácuos no livro de Atos, e muitas coisas que os historiadores estão comprovando agora. Esse livro é de 41, e nós vamos ver que na época os historiadores colocaram que tudo que estava aqui era falso, era uma ficção. E hoje nós estamos vendo essa comprovação. Quando Emmanuel coloca das ruas suntuosas de Corinto, lá no começo do livro, só falar, isso é figura de linguagem do Emmanuel. Perto do ano 2000, nas escavações, eles descobriram que as ruas de Corinto eram todas de mármore. Imagina a suntuosidade de todo mundo andar não em calçadas, mas em ruas de mármore. Então ela era uma cidade extremamente suntuosa, sim. E aí nós vemos aqui o Emmanuel colocando, entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos. E nós vemos, e a gente tem a colocação de que todos os pescadores são analfabetos. Né? Os únicos, a gente tem isso no Evangelho, que escrevem é Mateus, né? O Levi, que é um publicano, é um cobrador de impostos, Judas Iscariotes, que é um comerciante, né? E também um homem de negócios, sabe ler e escrever. A gente coloca que são os únicos de João, né? Que o João ele era pescador, mas ele tinha 14 anos quando ele começou com Jesus, ele aprende a ler, deve ter aprendido com os outros discípulos de alguma forma, e nós vamos ver João sendo praticamente médium de Jesus, escrevendo as palavras de que Jesus mostrava, as visões e as palavras de Jesus no livro Apocalipse, que quer dizer revelações, são as revelações de Jesus para João. Mas aqui a gente vê o Emmanuel colocando, anotando-lhe os conceitos profundos. Então a gente vê que aqui, pelo que o Emmanuel está colocando, o João sabia escrever. Deve ter aprendido depois, alguma coisa assim. Mas ele está anotando os conceitos que o Gesiel está colocando ali acerca de Isaías. Decorridos 2 semanas exaustivas, Gesiel melhorou, reharmonizando as próprias faculdades para melhor analisar e sentir a nova situação. Afeiçoara-se a Pedro como um filho afetuoso ao legítimo pai, notando-lhe o carinho de leito em leito, de necessitado a necessitado. O moço hebreu experimentava deliciosa e íntima surpresa. O ex-pescador de Cafarnaum, relativamente moço ainda, era o exemplo vivo da renúncia fraterna. A gente vai ver que Pedro era um dos mais velhos, mas, né, nós vemos que João, o evangelista, tinha 14. Nós vamos ver que os irmãos dele, o Tiago maior, era um pouco mais velho.
Nós vamos ver o irmão de Simão, né, Simão Pedro, André, também mais novo. Então, talvez Pedro tivesse ali 40, 45 anos, por aí. Então, ele coloca, né? Moço ainda, era exemplo vivo da renúncia fraterna. Tão logo convalescente, ou seja, tão logo recuperado, Gesiel foi transferido a ambiente mais calmo, à sombra amena de vetustas tamareiras que circundavam a velha casa. Por que ele é trocado de ambiente? Porque ele estava confinado num ambiente, como é uma doença que não se conhece, não sabe a cura, então ele devia estar confinado num ambiente onde todos estavam com a mesma doença, para que ela não se alastrasse para os outros lugares, é óbvio, né? Tinha que ter esse cuidado. Quando ele melhorou, ele pôde ser transferido para um lugar mais calmo, porque já não tinha mais o perigo de contaminar outras pessoas. Entre ambos, né, Pedro e Gesiel, estabelecera-se desde os primeiros dias a corrente magnética das grandes atrações afetivas. O que o Emmanuel está colocando aqui? Aquela atração, aquele magnetismo que as pessoas sentem, que nós sentimos quando nós encontramos alguém com quem temos muita afinidade. Então, às vezes a gente fala, nossa, com fulano que é um amigo que eu conheci no trabalho, que eu conheci como vizinho ou que eu conheci na escola, eu tenho muito mais afinidade do que com meu irmão de sangue ou minha irmã de sangue. Esse magnetismo, essa afinidade é uma questão espiritual. E é o que a gente vê aqui. Entre ambos estabeleceram desde os primeiros dias, ou seja, vem de dentro, vem da parte espiritual, o reconhecimento espiritual de ambos ali, de já se conhecerem, né, de vidas passadas, ou da espiritualidade. A corrente magnética das grandes atrações afetivas. Dessa manhã, as observações amáveis sucediam-se, e não obstante a justa curiosidade que lhe pairava na alma a respeito do interessante hóspede, né, a curiosidade de Simão em relação a Gesiel, Simão ainda não tinha logrado o ensejo de um intercâmbio de ideias. Ele ainda não tinha tido a oportunidade, né, de trocar ideias ali com Gesiel, lúcido, né, depois que ele melhorou. Então, Simão ainda não tinha logrado o ensejo de um intercâmbio de ideias mais íntimo, de maneira a sondar-lhes os pensamentos, inteirando-se dos seus sentimentos e da sua origem. O sopro generoso da aragem matinal sob as árvores frondosas, ao sopro generoso da aragem matinal sob as árvores frondosas, aí a gente vê aqui que a gente continua ali no outono, né? O apóstolo criou ânimo e, a certa altura, depois de distrair o convalescente com alguns ditos afetuosos, buscou penetrar-lhe o mistério cuidadosamente. Foi inquirir, foi perscrutar, foi perguntar, matar a curiosidade dele, Simão, em relação a quem era, da onde vinha tanto conhecimento ali do Gesiel. Amigo, disse com jovial sorriso, né, o Simão falando, agora que Deus te restituiu a saúde preciosa, regozijo-me por havermos recebido tua visita em nossa casa, né? Estou feliz por ter recebido a tua visita na nossa casa. Nosso júbilo é sincero, pois que nos mínimos detalhes da tua permanência entre nós, revelastes a condição espiritual de filho legítimo dos lares organizados com Deus, pelo conhecimento que tens dos textos sagrados. Então, está colocando aqui o filho legítimo do hebreu, né, do judaísmo, pelos conhecimentos que tem dos textos sagrados, pelos conhecimentos que tu tens, né, falando para o Gesiel, pelo conhecimento que tens da Torá. E tanto me impressionei, né, o Pedro falando, e tanto me impressionei com as tuas referências a Isaías, quando deliravas com febre alta, que desejaria saber de que tribo descendes. Vamos lembrar que tem 12 tribos, 10 tribos ficaram ao norte, se separaram com um grande antagonismo, que são os samaritanos. E 2 tribos ficaram em Judá, por isso que são chamados de judeus, né? A tribo de Judá é a tribo de Benjamim, se eu não me engano. E que são chamados de judeus.
E os samaritanos e os judeus sempre se odiaram, né? A gente vai estudar lá no Evangelho, né? Os judeus, né? Aqueles que eram do sul, ali as duas tribos que eram do sul, davam uma volta imensa para ir para Jerusalém, para não passar pela Samaria, para não cruzar as terras dos samaritanos. Por isso que Jesus usa um samaritano na parábola, porque os judeus ali de Jerusalém, né, odiavam os samaritanos. Gesiel compreendeu que aquele amigo sincero, antes irmão carinhoso, nas horas mais críticas da enfermidade, desejava conhecê-lo melhor, identificá-lo íntima e profundamente, com delicada argúcia, né, sutileza psicológica. Achou justo e considerou que não deveria desprezar o amparo de um coração verdadeiramente fraterno para o acendramento, né, para a pureza das próprias energias espirituais. Meu pai era filho dos arredores de Sebaste e descendia da tribo de Issacar, esclareceu atencioso. E era tão altamente dedicado ao estudo de Isaías? Perguntou Simão Pedro, né? O Gesiel responde: estudava sinceramente todo o testamento, ou seja, todos os ensinamentos, todas as leis, todos os ensinamentos que existem na Torá. Então, estudava sinceramente todo o testamento, sem preferências, talvez, de ordem particular. A mim, porém, né, ele, Gesiel, a mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o Messias, cuja vinda tenho meditado desde a infância. Então ele era ali o estudioso de Isaías, que era o profeta do Messias sofredor. Então o Gesiel, estudando Isaías, ele já estava pronto, ele já estava ali esperando, meditando sobre esse Messias que seria incompreendido, que seria injuriado, que seria desonrado. Esse Messias que sofreria tanto na mão dos seus, na mão dos judeus, né? Na mão dos seus compatriotas. Então, ele coloca aqui, anunciando-nos o Messias cuja vinda tenho meditado desde a infância. Ele medita, né? Ele espera a vinda do Messias. Simão Pedro esboçou um sorriso de viva satisfação e disse: mas não sabes que o Messias já veio? Gesiel teve um brusco sobressalto na cadeira improvisada. Que dizeis? Inquiriu ansioso. Nunca ouviste falar em Jesus de Nazaré? Embora recordasse vagamente as palavras ouvidas de Efraim, declarou, né? Gesiel lembrou de Efraim falando, né, de Jesus, mas ele estava com febre, vamos lembrar, né? Aí Gesiel coloca nunca, pois o profeta Nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos, né? As palavras do Simão. E Simão Pedro, olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, falou-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do Mestre Sublime, né? Contando ali a vida do Cristo, falando do Mestre Sublime. Em traços de forte colorido, lembrou os dias em que o hospedava em seu tugúrio. Então, em forte colorido, lembrou os dias em que ele hospedava o Mestre Jesus na sua casa pobre, Tugúrio é a casa pobre. Então, Jesus ficava na casa de Pedro. Tem um livro fantástico de Neio Lúcio, que é Jesus no Lar, que é Jesus no lar de Pedro. É Jesus conversando com os discípulos, com a sogra de Pedro, com a família de Pedro. Por isso se chama Jesus no lar de Pedro. Então, em traços de forte colorido, lembrou os dias em que o hospedava, né, hospedava Jesus em sua casa pobre, à margem do Genezaré. As excursões pelas aldeias vizinhas, as viagens de barca de Cafarnaum aos sítios marginais do lago. Vamos lembrar que Genezaré, margem do Genezaré, lago do Tiberíades, margem do Tiberíades, mar da Galileia, é tudo o mesmo lugar.
né? É tudo ali, o lago do Tiberíades, Mar da Galileia, né? Tudo é o mesmo lugar que tem vários nomes. Então, a margem do Genesaré, no lago do Tiberíades, né? O mar da Galileia, é tudo o mesmo lugar. Então ele coloca aqui: era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, né? Então o Emmanuel está colocando aqui a emoção, né, do Pedro ali contando para o Gesiel sobre Jesus. Gesiel está sendo evangelizado por Simão, está conhecendo Jesus, está sabendo da história de Jesus pelos olhos, pelo colorido, pelo amor de um discípulo como Simão. E ele merece, né? A gente vê que é um espírito extremamente elevado. Era de lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas, né? Os feitos e os sermões junto ao lago marulhoso, acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. A imaginação viva do apóstolo sabia tecer comentários judiciosos, né? Sabia tecer comentários sensatos e brilhantes ao evocar um leproso curado, um cego que recuperava a vista, uma criancinha doente e prestes, né, rapidamente restabelecida. Gesiel bebia-lhe as palavras, inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da Boa Nova, né, o Evangelho de Jesus, a mensagem da Boa Nova penetrava-lhe o espírito desencantado como um bálsamo suave. Então, a mensagem de Jesus, né, ia penetrando nele como um bálsamo, porque ele estava preparado para aquele Messias sofredor, ele estava preparado para aquele Messias que ia ser incompreendido. Então, ele absorve aquilo, né, como água, porque ele já vinha preparado para isso, né? Um espírito extremamente elevado. Peço desculpas aqui pelo barulho, né? Nós estamos, o apartamento de cima tá em reforma, de vez em quando tem algum barulho vindo de lá. Quando Simão parecia prestes a terminar a narrativa, não pôde conter-se e perguntou: e o Messias? Onde está o Messias? Né? Então, quando Simão parou, Gesiel, o Messias, onde está o Messias? Ele quer encontrar, ele quer saber do Messias. Vamos lembrar a passagem de Isaías, né? Onde Isaías fala de todo esse sofrimento, de toda essa colocação do Messias. Nós vamos ver Isaías 53. Peguem lá na Bíblia, Isaías 53, leiam, né? O versículo 1 ao 10 é fantástico, mas leiam todo o versículo 53, que nós vamos ver lá, ele colocando assim, até a trespassagem, né? Que é aquele soldado que trespassa Jesus com a lança, né? Toda a colocação, todo o martírio, tudo, né? Que acontece com Jesus, Isaías coloca ali no capítulo 53. E o Messias, onde está o Messias? Há mais de um ano, exclamou o apóstolo, apagando a vivacidade com a lembrança triste. Foi crucificado aqui mesmo, em Jerusalém, entre os ladrões. Em seguida, passou a enumerar os martírios pungentes, as dolorosas ingratidões de que o mestre fora vítima, os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do terceiro dia. Depois, falou dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor no cenário sempre saudoso da Galileia distante. Vamos lembrar que o Pentecostes é uma festa judaica,
Hoje, o que Pentecoste que se tem é uma festa católica, como a Páscoa que se tem hoje é uma Páscoa católica. Mas na época de Jesus, a Páscoa era judaica, como eles comemoram até hoje. Às vezes coincidem as datas, às vezes não. Porque é a libertação do Egito. A Páscoa é a comemoração da libertação do Egito. E o Pentecostes, ele acontece 50 dias, por isso Pentes, né? Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. Por quê? O que aconteceu 50 dias depois da Páscoa? Moisés desce do monte com o decálogo, com os 10 mandamentos. Então, o Pentecostes é o festejo dos judeus do recebimento do decálogo, dos 10 mandamentos. E nós vamos ver que o Pentecostes, depois do desencarne do Cristo, nós vamos ver ali a descrição, né, das línguas de fogo. Fogo, o judeu ele tem uma colocação, ele tem uma forma muito assim, forte de colocar as coisas. O fogo quer dizer forte, quer dizer o espírito forte. Então, línguas fortes, línguas com muita expressividade, porque aí nós vamos ver o fenômeno da xenoglossia no Pentecostes que aconteceu depois do desencarne do Cristo, que todos eles reunidos ali praticamente foi o batismo dos discípulos. Eles deixaram de ser discípulos e passaram a ser apóstolos, né? Batismo é uma palavra que quer dizer passagem, né? Um rito de passagem, uma forma de definir alguém que deixou de ser uma coisa para passou a ser outra. Então eles deixaram de ser discípulos, né, por esse rito que aconteceu no Pentecostes, e passaram a ser apóstolos. Foram pregar a palavra de Jesus, principalmente depois da materialização de Jesus, depois do seu desencarne. Eles ficaram muito fortes, porque Jesus mostrou que a morte não existe, mostrou que o reino dele não é desse mundo, que o reino dele é no mundo espiritual, que a morte não existe, que todos continuam a viver depois da morte do corpo. E isso fez com que eles ficassem muito fortes e não temessem nada, porque o que as pessoas mais temem é a morte. A hora que vê que a morte não existe, não teme mais nada. Então vamos lá. Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações sensibilizavam-lhe o coração, como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. Então ele ali é como se ele tivesse conhecido. Ele recebeu aquilo entrou nele pelo espírito elevado que ele era, e por tudo que ele aprendeu com o profeta Isaías, como se ele tivesse vivido com Jesus. E ligando o perfil o perfil de Jesus, aos textos que retinha de cor, aos textos de Isaías, enunciou quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo. E aqui a gente vai ver um trecho, né, do Isaías 53. Levantar-se-á, né, o Messias, né, levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, né? Uma planta verde, uma planta cheia de vida num solo árido, seco, carregado de opróbrios, né? Carregados de desprezo e abandonado dos homens. Então ele estava carregado de desprezo dos seus e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, coberto de desonra, não merecerá consideração. E aí a gente vai ver, né, todos repetiam, mas um galileu, o que vem de bom da Galileia? Da Galileia só vem fruta e peixe, só tem fruta e peixe. Então, por isso que o Isaías coloca aqui, coberto de desonra, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores, que é o símbolo da cruz, né? Ele toma sobre si o peso das nossas dores, que é a alegoria, né, da cruz. Parecerá um homem vergado sobre a cólera de Deus.
parecerá um homem vergado sobre a cólera de Deus, quer dizer, parecerá um homem esquecido de Deus. E aí a gente não confunda, porque quando Jesus na cruz coloca, né, ao Senhor, por que me abandonaste, ele está recitando o Salmo 22, que é o Salmo de Davi acerca do Messias mesmo, porque ali ele comprova para aqueles fariseus, ele comprova para aqueles judeus, né, fariseus, os doutores da lei que estavam ali, ele comprova recitando o Salmo 22 que ele é o Messias, porque o Salmo 22 só fala do Messias que iria perecer, que iria ser, não seria reconhecido pelos seus. Então, parecerá um homem vergado sobre a cólera de Deus, né? Esquecido de Deus, humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, né? O cordeiro é aquele que é dado em sacrifício. Mas desde o instante em que oferecer sua vida, desde o instante que ele se dá ali como em sacrifício, os interesses do eterno, os interesses de Deus, judeu nenhum fala Deus, não usa a palavra Deus. Então, os interesses do eterno, né, hão de prosperar em suas mãos. Os interesses de Deus irão prosperar em suas mãos. Os interesses de Deus se espalharão por todos os lugares, né? É isso que Isaías está colocando aqui. Então, ele recita aqui o profeta Isaías. Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo: vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi, vamos lembrar que Levi recebeu o nome de Mateus, né? São as anotações de Levi sobre o Messias redivivo. Então nós vamos ver aqui uma das coisas que em 1941 as pessoas colocavam que não era de Mateus, porque a história e mesmo os teólogos, né, que fazem uma exegese, um estudo aprofundado dos evangelhos, colocam que o primeiro evangelho é de Marcos. Marcos que escreve as memórias, né, de Pedro, né, Simão Pedro. Marcos é discípulo de Pedro, ele escreve as memórias de Pedro. Mas nós vamos ver Emmanuel colocando aqui que as primeiras anotações, os primeiros evangelhos que correram entre os cristãos, né, os primeiros papiros que correram entre os cristãos foram os evangelhos de Mateus, os escritos de Levi. E há pouquíssimo tempo, os próprios teólogos já estão colocando, porque a arqueologia está escavando, está tirando escritos e mensagens muito antigas em escavações que estão sendo feitas naquela região ali de Jerusalém, né? naquela região onde era Israel, onde era a Palestina, que hoje é Israel, mas a Jerusalém sempre esteve no mesmo lugar, que estão descobrindo comprovando o que o Emmanuel coloca aqui, que os primeiros que correram na mão dos cristãos foram os papiros escritos por Levi. Então ele coloca aqui: vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi sobre o Messias redivivo. Quer dizer, ele está colocando aqui, não o Messias sofredor, aquele que ficou na cruz, né, que muita gente deixa Jesus na cruz e quer Jesus na cruz. Não, aquilo é como se fosse uma cadeira elétrica. Aquilo ali é a desonra que ele foi submetido. A gente tem que ter conosco o Cristo redivivo, lembrando dos ensinamentos do Cristo, lembrando do Cristo, né, depois do seu desencarne, materializado ali no meio dos seus discípulos, que viraram apóstolos. É esse Cristo e é os ensinamentos desse Cristo que a gente tem que estar sempre em mente, é o Cristo redivivo. E em breves minutos o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos, né, que são aquelas papel, não é papel, né? O pergaminho é feito do couro do carneiro, né? O couro do carneiro eles fazem, né, o pergaminho que é onde se escrevia, que é como se fosse o papel de hoje, né? O apóstolo lhe punha nas mãos do evangelho. Gesiel não leu, devorou. Olha a colocação do Emmanuel, ele não leu, ele devorou os ensinamentos do Cristo. Nós vamos ver que em pouquíssimo tempo o Gesiel já é
um discípulo com mais entendimento até do que os próprios discípulos que conviveram com Jesus. Então vamos lá. Gesiel não leu, devorou, assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu: encontrei o tesouro da vida. Então ali ele entendeu que era para aquilo que ele veio, para encontrar aquele tesouro. Então, encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Um espírito preparado, um espírito elevado, viu ali a chave de todas as dúvidas, de todos os enigmas humanos. Quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha. Vamos lembrar que Levi, quem leu o livro Boa Nova, vai ver lá que Levi escreveu o Sermão da Montanha na hora, Jesus falando e ele anotando, né? Por causa da bronca que ele leva de Jesus. Quem não leu Boa Nova, leia, vai lá ver por que Levi levou essa bronca, né? Vou deixar a pulguinha aqui atrás da orelha para vocês lerem o Boa Nova. Então, quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha, secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. Porque ele está lendo ali, Pedro lembrando, comentando, mostrando tudo o que aconteceu, né? Em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciavam, né? Com os ensinamentos principalmente de Isaías. O jovem hebreu estava comovidíssimo e queria conhecer os mínimos episódios da vida do mestre. Simão procurava satisfazê-lo, edificado e satisfeito. O generoso amigo de Jesus, tão incompreendido em Jerusalém, experimentava uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do mestre incomparável. Nós vamos ver na obra de Humberto de Campos, em todas as suas obras, não só no Boa Nova, como Pedro era incompreendido, né, pelos outros cristãos. Por quê? Porque Pedro era rude, o Pedro tinha dificuldade. Então nós vamos ver em um dos livros do Humberto de Campos, que não é o Boa Nova, eu não lembro o nome do livro agora, um comentário de um cristão para um outro cristão, que ele se envergonhava, que o Pedro não conhecia de cor, não conhecia bem a Torá. Ele confundia os profetas, confundia Jeremias com Malaquias, confundia esse e aquele profeta, que aquilo era uma vergonha. Ou seja, ele, por às vezes se confundir, por não ter um conhecimento muito grande, por ser um homem muito rude, ele era incompreendido. Por isso que ele coloca aqui, o generoso amigo de Jesus, tão incompreendido em Jerusalém. Ele era muito incompreendido. Ele tinha dificuldade até junto com os seus. Ficou muito feliz, orgulhoso por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do mestre incomparável. Desde que dei acordo de mim em vossa casa, disse Gesiel, verifiquei que participais de princípios que me são conhecidos. Ou seja, você está me passando coisas que me são conhecidas, ou seja, lá dentro de mim eu sei que eu já sei isso, eu conheço essa história, eu conheço isso. Gesiel já trazia o conhecimento com ele só relembrou. Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para minha alma. Os doentes que vos abençoam, qual o faço agora, né? Como eu faço agora, são tutelados desse Cristo que eu não tive a ventura, a alegria, o prazer de conhecer. O mestre amparava a todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome, esclareceu o apóstolo enfaticamente, né? Falou Simão. De acordo com as instruções do Levítico, o Levítico é um dos livros da Torá, é o livro das leis, né? Levítico quer dizer leis. Então, de acordo com as instruções do Levítico, disse Gesiel, toda cidade deve possuir, longe de suas portas, um vale destinado aos leprosos e às pessoas consideradas imundas. Né? Como a gente
vê que as pessoas que tinham problemas de saúde graves que podiam contaminar eram colocados nesse vale, o vale dos imundos, que está no Levíticos. É uma das leis da Torá, uma das leis que Moisés trouxe. Aí Gesiel está aqui lembrando a Torá. Aí ele continua: Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. Ou seja, Moisés mandou construir um lar, né, mandou construir um vale, né, um vale fora dos muros da cidade, quer dizer, como se fosse um lixão, um monturo, para jogar lá aqueles que estavam doentes, né, os leprosos, aqueles que podiam contaminar. Jesus, entretanto, nos deu um lar, deu aos doentes, aos necessitados, um lar no coração daqueles que o seguem. Então, aqueles que seguem a Jesus têm que amparar, Jesus manda amparar, e nós vemos que a Casa do Caminho é a primeira casa de assistência. O Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro, e foi isso que Jesus veio trazer. A segunda revelação, que é a revelação do Mestre, revelação do Messias, né, do Cristo, Jesus, o Cristo, o Messias, é a revelação do amor. Então, o Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga, né, a lei de Moisés, é justiça, mas o Evangelho, né, os ensinamentos do Mestre Jesus, a Boa Nova. Então, voltando aqui, a lei antiga é justiça, mas o Evangelho é amor. Ao passo que o código do passado preceituava, abre aspas, olho por olho, dente por dente, fecha aspas. Gente, esse código não é de Moisés, esse código é do Código de Hammurabi. É uma lei muito antiga, é uma lei que se reporta a 1800 anos antes de Cristo. Né? O Código de Hammurabi é mais ou menos 1780, 1790, então em torno de 1800 antes de Cristo. Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Então, ao passo que o código do passado preceituava olho por olho, dente por dente, o Messias ensinou que devemos, abre aspas, perdoar 70 vezes 7 vezes, fecha aspas. E que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. São os ensinamentos de Jesus, né? Ensinar 70 vezes, perdoar 70 vezes 7, quando alguém lhe pedir alguma coisa, né? Lhe pedir a sua túnica, dele também a sua capa, né? Então, se alguém lhe pedir para caminhar 1000 milhas, caminhe 2000. Gesiel sensibilizou-se e chorou. Ele se pôs a chorar. Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da desonra humana, era a personificação de todos os heroísmos do mundo. Todos os heroísmos do mundo, era a personificação do amor, era a personificação de todos aqueles que verdadeiramente se sacrificaram em nome de Deus. Como se aliviava ao analisá-lo. Aquilo era um alívio para ele. Ele, analisando as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, ele se sentia livre de um peso, né? Aliviado. Como se aliviava ao analisá-lo. Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo, a tirania, né? A crueldade de que fora vítima. Aí alguém vai falar, então Yoredeb estava predestinado a fazer o que fez? Não, não de jeito nenhum. A insensatez, o orgulho, a vaidade de Yoredeb levou ao Yoredeb, ao Gesiel e a Abigail um sofrimento atroz. Mas, no recalculando, né, o mundo espiritual, os mentores, né, os guardiões, né, os anjos guardiões, eles estão ali, vão refazendo o caminho. Por quê? Porque estava predestinado a que Gesiel fosse discípulo de Simão, conhecesse Jesus, né, através de uma fonte. Talvez no plano a gente vai ver mais para frente o porquê, talvez no plano A ele conhecesse Jesus através de Ananias, mas aqui no plano B ele foi conhecer Jesus direto lá na Casa do Caminho com Simão Pedro.
Então o fato era, ele tinha que conhecer os ensinamentos do Cristo, mas não precisava ser daquele jeito que aconteceu por causa da vaidade, do orgulho do Euredeg, né? Então ele coloca aqui: sentia-se bem por não haver reagido contra a tirania, né, de que fora vítima. Então ali ele entendeu, porque ele se portou como a Torá, como a lei de Moisés mandava, né? Entendendo que tudo é aprendizado e que Deus nos traz os ensinamentos. Então ele passou por tudo aquilo com resiliência e tendo certeza do amor e dos ensinamentos de Deus. E aqui ele está entendendo o porquê que todas as coisas aconteceram, aonde elas o levaram. Cristo era filho de Deus e não desdenhara o sofrimento. Quer dizer, Cristo era filho de Deus e não se afastara, não reclamou, não desdenhou, não deixou de passar pelo sofrimento. Seu cálice transbordara e Pedro lhe fazia sentir que nos instantes mais acerbos, né, nos instantes mais cruéis, aquele mestre desconhecido e humilde no mundo sabia transmitir a lição da coragem, da renúncia e da vida. Como exemplo do seu amor, ali estava aquele homem simples, né, Simão? Ali estava aquele homem simples e carinhoso, que lhe chamava irmão, que o acolhia como pai dedicado. O rapaz lembrou seus últimos dias em Corinto e chorou longamente. Foi aí que, abrindo o coração, tomou as mãos de Pedro e contou-lhe toda a sua tragédia, sem nada omitir e rogando-lhe conselhos. Finalizando a narrativa, acrescentou comovido: revelastes-me a luz do mundo, né? Revelaste-me o Mestre Jesus, né? A luz do mundo. Revelastes-me a luz do mundo. Perdoai, pois, se vos revelo meus sofrimentos, que devem ser justos. Olha o entendimento, a resignação dele, que devem ser justos. Por algum motivo eu tive que passar pelo que eu passei. Por algum motivo eu precisava desse aprendizado. Então ele ali, entendendo as leis de Deus, que devem ser justos. Tendes no coração as claridades da palavra do Senhor, e a vez de inspirar minha pobre vida. O apóstolo abraçou-o e murmurou: julgo prudente guardares o anonimato, pois Jerusalém regurgita de romanos, e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade. Teu caso, entretanto, não é novo, meu amigo. Estou nessa cidade há quase um ano, né? Jesus desencarna em 33, nós estamos aqui em 34. Então, estou nesta cidade há quase um ano, e por estes leitos singelos tem passado as mais singulares criaturas. Eu, que era um paupérrimo pescador, tenho adquirido ampla experiência do mundo nestes poucos meses. A estas portas têm batido homens esfarrapados que foram políticos importantes, mulheres leprosas que foram quase rainhas. Em contato com a história de tantos castelos desmoronados no jogo das vaidades mundanas, agora reconheço que as almas necessitam do Cristo acima de tudo. Essas explicações singulares, né, essas explicações únicas, constituíam conforto para Gesiel, que interrogou agradecido: e achais que vos poderia servir em alguma coisa? Quer dizer, eu sirvo para alguma coisa, né, Gesiel colocando? Eu, que era cativo dos homens, desejaria escravizar-me ao Salvador. Escravizar-me, né, ao Mestre Jesus, que soube viver e morrer por todos nós. Serás meu filho doravante, exclamou Simão num transporte de júbilo, né, de alegria. E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Perguntou Gesiel com os olhos fulgurantes de alegria. O apóstolo refletiu algum tempo e falou: para que não te esqueças da Acaia, vamos lembrar que Corinto fica na Acaia fica na Grécia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei, né? É a questão da iniciação, de mudar de um estado para o outro, né? Que é o símbolo do batismo.
Eu te batizarei no credo novo com o nome de Estevão. Nós usamos Estevão, mas em grego é Stefano. Então, ele recebeu o nome de Stefano, que nós falamos como Estevão. Consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde o primeiro instante, e o moço jamais esqueceria aquele encontro com o Cristo à sombra das tamareiras aureoladas de luz. Durante um mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, levou só um mês de estudo e aprendizado. Olha o que nós vamos ver aqui. Durante um mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, absorveu-se no estudo de toda a exemplificação e ensinos do mestre que não chegara a conhecer de modo direto. Então, em um mês, ele já tinha absorvido os ensinamentos do Cristo. A casa dos apóstolos em Jerusalém apresentava um movimento de socorro cada vez maior aos necessitados, requerendo vasto coeficiente, ou seja, requerendo vasto multiplicador de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciões abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não só isso. À hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam a esmola da sopa. Acumulando as tarefas com ingente sacrifício, acumulando as tarefas com enorme sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto destinado aos serviços, da igreja, da congregação, daquele agrupamento, cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. A assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Então, a assistência aos pobres não dava para eles tempo de trabalhar nas ideias evangélicas, não dava tempo para eles para pregar, porque eles ou estavam cozinhando, ou estavam dando comida, ou eles estavam socorrendo, trocando atadura, socorrendo doentes. Foi quando João considerou desarruado, quer dizer, irrazoável, incompreensível, que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias. Então ele falou que era inconcebível que eles despendessem todo o tempo no refeitório e na enfermaria e não ensinassem a palavra de Deus, não ensinassem a palavra do Cristo, visto que dia a dia multiplicava o número de doentes infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares. Havia enfermos que batiam a porta, benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais, eles eram benfeitores, então eles traziam ali as pessoas que eles conheciam que precisavam de ajuda. Para os seus benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os seus protegidos, amigos que reclamavam providências a favor dos órfãos e das viúvas. Na primeira reunião da igreja, daquela congregação humilde, Simão Pedro pediu então que nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios, resolução que foi aprovada com geral aprazimento, com agrado geral. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Então, Estevão começa a trabalhar. Começou para o jovem de Corinto uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, do romano, que o restituíra à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Grande parte dos enfermos, recolhidos ao casarão dos discípulos, recobrou a saúde.
Velhos desalentados encontravam bom ânimo sobre a influência da sua palavra de Estevão, né? Sobre a influência da sua palavra, inspirada na fonte divina do Evangelho de Jesus. Mães aflitas buscavam-lhe o conselho seguro. Olha que coisa linda que nós estamos vendo aqui. Estevão começou o primeiro atendimento fraterno. Estevão dando conselhos, dando ajuda àqueles que buscavam orientação. Então, mães aflitas buscavam-lhe o conselho seguro. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosas de paz e consolação, disputavam o conforto da sua presença carinhosa e fraterna. Simão Pedro não cabia em si de contente, em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto, um novo mensageiro de Deus para alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera a regimentar em poucos meses as mais vastas conquistas para o evangelho do amor e do perdão. Então, em poucos meses, Estevão conseguiu evangelizar, conseguir trazer para o Cristo novos adeptos. Então, ele estava ali como um discípulo, como um mensageiro do Cristo, em pouquíssimos meses. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, da congregação, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, ou seja, a maioria dos pregadores não queriam chatear os judeus ali, que eram a maioria dominante, eram eles que bancavam a casa do caminho. Estevão apresentava à multidão, desassombradamente, sem medo, o Salvador do mundo na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do mestre com o seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Alma temperada na forja, na oficina sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses, seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. E ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável, Mestre Jesus, que por intermédio do seu evangelho lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Que coisa linda! Termina aqui o 3º capítulo, Estevão se mostrando ali o pregador, se mostrando ali um discípulo, se mostrando ali, quase que por ser um espírito tão elevado, um espírito com tanto conhecimento, ele em pouquíssimos meses se transformou num discípulo, se transformou num pregador, transformando e curando as pessoas, que isso vai ser dissipado, isso vai ser colocado para todos, que ele curava as pessoas. No nosso próximo estudo, nós vamos começar o 4º capítulo, nas estradas de Jope. Até lá!